Eu tive que sair de casa rapidinho para resolver um compromisso e deixei meu filho com duas amigas bem próximas. Uma morava comigo naquela época e a outra era uma vizinha de muita confiança. E enquanto eu estava esperando terminar, o que eu estava fazendo, eu resolvi ligar a câmera da sala que eu tinha na minha casa para ver se meu filho estava dando trabalho, E aí então eu vi as duas falando bem baixinho, assim, com meu filho no colo, falando mal de mim, dentro da minha casa. Pessoas que eu abraçava, que eu abria a porta, pessoas que eu confiava muito. E elas estavam ali com meu filho nos braços e me destruindo pelas costas. Foi um dos momentos mais dolorosos que eu já vivi. E hoje eu quero falar sobre isso, porque se você nunca passou por isso, você pode estar passando agora sem saber. E no final desse vídeo eu vou fazer uma declaração e uma oração com você. Então, fica até o fim. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Nath. E eu quero te falar que a Bíblia diz em Romanos 12:9, na versão NVI, o seguinte: o amor, ele deve ser sincero. Detestem o mal e se apeguem ao bem. Amor com hipocrisia, gente, não é amor, tá? E infelizmente, pessoas falsas e fingidas são uma realidade no mundo que a gente vive hoje. E eu vou te mostrar hoje 5 sinais para você identificar essas pessoas antes que elas causem mais estragos na sua vida. Primeiro sinal, são pessoas falsas que parecem perfeitas demais. Elas nunca erram, nunca falam mal de ninguém na sua frente, sempre tem a palavra certa na hora certa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:14 que o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Pessoas fingidas fazem a mesma coisa. Elas apresentam uma versão impecável de si mesmas. Mas olha só, repara só que quando falam das próprias falhas, elas são sempre coisas superficiais, nada real, nada é profundo com elas. E na sua frente elas são uma coisa e nas suas costas elas são completamente diferentes. O segundo sinal é que o passado delas não condiz com o que elas dizem ser hoje. Então, quando uma pessoa sai de um lugar criticando todo mundo que ficou, presta atenção, porque quem faz isso com os outros vai fazer isso com você também. Sansão, ele se cegou pelo amor e ele não analisou o histórico da Dalila. Então não deixa a urgência de ter alguém do seu lado te cegar para quem essa pessoa realmente é. Pergunta para você mesmo, cara, o que mudou? Por que ela tá do meu lado agora se antes ela tava contra mim? Terceiro sinal. Pessoas falsas, elas te pressionam. Sempre tem uma urgência, sempre tem uma decisão que precisa ser tomada agora. Sai desse emprego, larga esse casamento, corta essa pessoa. Gente, ninguém tem autoridade para tomar decisão sobre o que é seu, tá? Se Deus não falou com você diretamente, não se mexe por pressão de ninguém, entendeu? Pessoa que te força a se separar de pessoas boas ou de tomar atitudes precipitadas, essas pessoas elas têm algum interesse oculto na sua queda. Agora, rapidinho, antes de continuar, se esse conteúdo tá te ajudando, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e me conta aqui nos comentários, você já descobriu que alguém era falso do seu lado? Me conta aqui, eu quero conhecer essa história e continua aqui comigo porque ainda tem mais 2 sinais que eu vou falar aqui para você e no final a gente vai fazer uma declaração juntos, amém? Quarto sinal, na presença delas você não se sente à vontade, Tem algo que não se encaixa, mas você não consegue explicar muito bem o que é. Essas pessoas fazem perguntas demais. Pergunta quanto você ganha, quem são seus amigos, o que é que você tem. Não por interesse genuíno, mas por extração de informação. Quando aquela luzinha acender dentro de você, para e conversa ali mesmo. O Espírito Santo, ele fala através do desconforto. Então, não ignora esse sinal. O quinto sinal, e esse é o mais traiçoeiro de todos, são pessoas falsas que fingem perdoar. Dizem que tá tudo bem, mas elas continuam atacando, criticando, expondo. Perdão de verdade não fica
reabrindo a ferida, entende? Então, se a pessoa disse que perdoou, mas ela continua jogando coisas na sua cara, ela continua falando pelas costas, continua te sabotando, é porque ela não te perdoou. E você não precisa continuar dando acesso a quem prova que não é confiável. E agora, o que fazer quando você realmente descobrir quem é essa pessoa? Primeiro ponto, você tem que perdoar, né? Não por elas, tá? Mas por você. Né? Porque guardar mágoa é tomar um veneno esperando que o outro morra, né? Mas perdoar não significa dar acesso de volta para essa pessoa. Você pode perdoar alguém e não ter mais essa pessoa na sua vida. Jesus, ele perdoou a todos, gente, mas ele não confiava em todos, não. Em João 2,24 diz que Jesus não se confiava a eles porque conhecia todos os homens. Sabedoria, gente, não é ingenuidade, é discernimento. Perdoa, liberta e protege aquilo que Deus te deu. Antes de orar, eu quero que você repita comigo em voz alta, porque a sua boca tem poder e o que você declara sobre a sua vida importa e muito. Então fala assim comigo: eu perdoo quem me traiu, mas eu não dou mais acesso a quem provou não ser confiado. Eu sou protegido por Deus. Os meus relacionamentos são cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhuma pessoa falsa vai roubar a minha paz, a minha casa e nem a minha família. Eu declaro que o Espírito Santo me dá discernimento para identificar quem é de Deus e quem não é. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Então, vamos orar. Senhor Deus, eu oro, Pai, por cada pessoa que assistiu esse vídeo hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura a dor, Pai, daquele que foi traído por alguém de confiança. Deus, que o perdão flua, não como fraqueza, Deus, mas como libertação sobre a vida desse meu irmão agora, Pai. Dá a ele, Senhor, discernimento para identificar quem realmente é de Deus na vida dele, Pai. Protege a casa, a família, os relacionamentos dele, Senhor. Deus, que nenhuma língua forjada contra esse meu irmão que está assistindo esse vídeo agora, que venha prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, que os relacionamentos verdadeiros, aqueles que o Senhor escolheu, sejam fortalecidos agora. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E se essa declaração que a gente fez junto te tocou e você quer continuar declarando sobre a sua vida, os seus relacionamentos de todos os dias, eu tenho um e-book que chama Declare até ver acontecer. São 31 declarações de fé durante 31 dias, para todo mês, todos os dias você ter algo de bom para profetizar sobre a sua própria vida. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa identificar quem é quem de verdade na vida dele. E eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus!